A paz do Senhor, amém. A palavra que Deus me deu aqui enquanto estava tomando meu café está em Isaías, capítulo 20. Capítulo 20, vamos ler a partir do versículo 1, amém? No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio entre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Amém? Só até aqui. A palavra que o Senhor me deu é que, para que o Egito soubesse para que o que ia acontecer, Deus manda que o seu profeta Isaías, ele fique andando durante 3 anos e meio, descalço e nu. Fico imaginando a vergonha do profeta ao obedecer à vontade do Senhor. Mas era necessário obedecer, era necessário essa humilhação na vida do profeta. Por que eu estou falando isso? Porque foi a palavra que o Senhor me deu. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo que querem ser profetas. Elas não têm dimensão. O Senhor só dá aquilo a qual nós suportamos. A palavra fala que Isaías andou nu 3 anos e meio e descalço, para que o Egito soubesse a vergonha que eles iam passar. O profeta parecia que estava sendo envergonhado, mas você reconhece um profeta, falo e repito isso nas minhas pregações, não pelo que ele prega, mas pelo que ele prega e vive. Isaías, ele pregava a palavra do Senhor. Isaías, ele pregava a verdade do Senhor. Mesmo que muitas vezes pareça que a palavra do Senhor está doendo, mesmo que pareça que a palavra do Senhor está vindo ao nosso encontro, nos confrontando, e nós temos uma tendência a rejeitar a correção, mesmo que isso não nos agrade, é necessário que eu pregue e que eu viva. Isaías andou 3 anos e meio, nu e descalço, para que o Egito soubesse o que viria a acontecer. Ao andar nu e descalço, ele estava pregando a correção do Senhor. Ele estava pregando a palavra do Senhor que estava vindo ao encontro do Egito, para que o Egito se corrigisse dos seus pecados. Egito significa mundo. O Egito, simbolicamente, olhando pelo mundo espiritual, significa o mundo. O Senhor está querendo salvar o mundo. Há uma palavra de salvação para os egípcios. Há uma palavra que Deus vai restaurar e resgatar o Egito. Deus veio para os doentes, não para os sãos. O profeta, ele tem que pregar e viver. Não se reconhece, põe isso na sua cabeça. Não se reconhece um homem e uma mulher de Deus pelo que ele prega. Se reconhece um homem e uma mulher de Deus pelo que ele prega e pelo que ele vive. A palavra do Senhor fala que havia um homem andando para lá e para cá, e uma mulher observou e falou com seu esposo: eis que vejo passar por nós um santo homem de Deus. Era Eliseu. Eliseu nunca tinha falado nada com aquela mulher, mas ela observava o comportamento de Eliseu. Eliseu, ele ia e vinha trazendo a palavra do Senhor, e ela observava não só o que ele falava, mas como ele se comportava. Devemos pregar sim, mas devemos viver aquilo que pregamos. Não adianta eu pregar bonito, não adianta, porque eu nunca vou esquecer quando eu acordei pela manhã com a voz do Senhor, e a voz do Senhor me falava a mim, Márcia: nunca confunda unção com salvação.
Eu já orei, pessoas foram curadas, eu já orei, pessoas foram batizadas. Eu lembro que uma vez eu nem tinha lido ainda, era membro, porque muitas vezes a gente pensa que precisa de uma carteirinha para fazer a obra do Senhor, para se achegar ao Senhor, para estar perto do Senhor. Eu era membro, eu estava dentro de uma igreja e Deus falou, sopra. E eu pensei que eu estava maluca. Para que Deus ia mandar eu soprar uma pessoa? E quando eu soprei, aquela pessoa saiu girando, cheia da presença de Deus. Deus mandou soprar de novo e as pessoas caindo arrebatadas, porque não estavam aguentando a unção de Deus que estava vindo. E eu era canal de bênção na vida daquelas pessoas. Mas primeiro Deus falou comigo, nunca confunda unção com salvação. Muitas vezes a gente chega na casa de Deus e vê grandes homens de Deus pregando uma coisa e fala, nossa, homem de Deus. Sim, claro, é homem de Deus, não devemos julgar. Mas se reconhece verdadeiramente pelo que ele prega, que ele vive. Eu tive o prazer, vamos dizer assim, né, de congregar com uma pastora que ela pregava muito, mas ela só pregava coisas boas. Aí a gente começa a entender que muitas vezes o pregador não está pregando aquilo que Deus está mandando, porque o nosso Deus, ele veio para os doentes, não para os que são, né? Essa é a frase dele, porque eu, que não sou Deus, eu falaria para os que se acham são, porque o mesmo Deus que fala que não veio para os são, para os doentes, ele fala que não há um justo sequer. Muitas vezes a gente pensa que não é pecador, muitas vezes a gente pensa que está tudo certinho na nossa vida, mas quando temos um encontro com Jesus, damos de cara conosco mesmo. A palavra do Senhor não é para jogar, para ir para o povo, mas para nós mesmos. Isaías, ele andou 3 anos e meio nu e descalço. A palavra, ela veio ao encontro dele primeiro, para depois vir ao encontro de outra pessoa. Então, quando eu prego, eu preciso viver, eu preciso aprender com Deus primeiro, antes de sair pregando. Você reconhece o homem de Deus, não pelo que ele prega, mas pelo que ele prega e pelo que ele vive. Cuidado com quem você tem aberto a tua boca e falar da tua vida. Essa pastora, ela pregava, amém? Todo mundo me rejeitava, porque eu pregava aquilo que Deus mandava, e nem todo dia Deus falava, olha, Deus vai te abençoar. Muitas vezes Deus falava, olha, Deus quer que você se conserte para poder te abençoar. Ainda tem esse mistério. Não que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso tirar as trevas da minha vida, eu preciso me aproximar da luz. Põe outra coisa na sua cabeça. As trevas, elas não apagam a luz, mas a luz, ela acaba com as trevas. Experimenta desligar a luz na sua casa. Luz de vela não basta. Você, mesmo que a luz da tua casa acabe e você acenda uma vela, aquilo te incomoda. Você tem necessidade de uma luz que resplandeça. Essa luz que resplandece é Jesus. Não aceite vela na tua vida. Não aceite santos na tua vida. Aceite aquele que morreu na cruz para salvar, porque só ele morreu e ressuscitou. Os outros ainda estão mortos. E se esse, o santo, puro, verdadeiro, sem pecado, não morresse e ressuscitasse, os santos não poderão ressuscitar. E agora nós podemos ressuscitar, nós somos os santos do Senhor. Todo aquele que busca uma luz que resplandece em vez de luz de vela, todo aquele que não se conforma com as mesmices, ele alcança a luz. Essa pastora, ela pregava, era abraçada, mas chegou ao meu conhecimento, uma jovem de 22 anos, mais ou menos, estava atribulada. E quando eu fui saber por que essa jovem recém-casada estava atribulada, essa pastora, ou seja, há uma escada no mundo espiritual que nós vamos subindo. Essa menina recém-casada, ela era membro, ela estava aqui. E essa pastora, ela pregava uma coisa, mas ela ia até a casa dessa menina e ficava falando mal do marido dela e ficava despejando toda aquela sujeirada do casamento dela. Ou seja, ela pregava um monte de coisa, mas ela primeiro precisava viver. Tem momentos na nossa vida que nós temos que dar um stop e buscar pela gente. A palavra fala que Isaías andou 3 anos e meio nu e descalço para depois as pessoas entenderem. As pessoas observavam, mas não sabiam. E elas entendiam que era um mistério do Senhor. Primeiro eu vivo, depois eu prego. E ela atribulou, deixou uma menina de 20 e poucos anos, recém-casada, atribulada. Porque ela não tinha maturidade espiritual para entender que os nossos problemas, nós temos que dobrar o joelho e colocar diante do Senhor.
Amém? Que você ponha isso na sua cabeça. Não é pecado você desabafar com alguém, mas procure pedir a Deus o dom do discernimento, porque os nossos joelhos, primeiramente, devem se dobrar a Deus, e Deus vai te mostrar alguém com quem você vai poder falar os seus problemas. Amém?